paz do Senhor, queridos. Neste dia de hoje, eu decidi começar aqui um canal no YouTube para que a gente possa estar meditando na palavra do Senhor de uma maneira simples, de uma maneira que as pessoas entendam, de maneira que muitas almas possam ser alcançadas nesses tempos, né, tão difíceis e trabalhosos que nós estamos vivendo, onde a internet tem sido aí uma aliada, né, para que nós possamos estar propagando a mensagem, né, a palavra do Senhor de uma maneira mais rápida e que alcance mais pessoas, né, que talvez neste momento estão passando aí por algum momento difícil, alguma depressão, pessoas que precisam, né, do Evangelho de Deus na sua vida, para que assim possam, né, estar cientes da sua importância para Deus e qual o seu chamado aqui nessa terra. Para a gente começar esse canal aqui no YouTube, durante este dia eu vim meditando sobre diferença entre vocação e talento, um assunto muito importante para a nossa vida, porque vocação nós vamos entender que todos nós nascemos com uma, né? Nós fomos criados com um propósito e todos nós nascemos com uma vocação. E qual que seria o nosso talento? O talento é a gente ter a habilidade de realizar a nossa vocação. Então é algo que pode ser aparente, né? Todos veem que nós temos esse talento, ou também pode ser descoberto. O que nós não podemos perder, né, é então aí a habilidade para realizar a nossa vocação. E aqui, realizando algum estudo, nós vamos ver que a palavra vocação significa chamado. Então, a palavra vocação, ela significa chamado. Em latim, é algo intrínseco e que já nasce com a gente, vem de dentro de nós e não precisa de uma lógica estruturada. Então, quando ela já nasce e é de dentro de nós, significa que não precisa, né, de ninguém ficar confirmando para nós. É algo que nós vemos que nós nascemos para isso, está dentro de nós e nós, né, amamos isso como se fosse uma profissão, um estudo, né, também algo religioso. Então, vai de acordo aí com a sua lógica, você saber qual é a sua vocação. Para que você nasceu, para que você foi chamado, né? Eu mesma sou cabeleireira e amo estudar a palavra do Senhor, então hoje eu sou técnica em embelezamento e também estou me formando aí para ser bacharel em teologia. Então são duas coisas que eu acredito que para mim são vocação, coisas que eu amo. O meu talento, eu sempre pratico, né? Tenho meu salão aí há 9 anos e também a questão da habilidade na leitura da palavra é algo que a gente tem que praticar. E assim a gente, né, vai tendo a habilidade de cada dia mais realizar a nossa vocação, treinar a nossa habilidade. Então, quando nós vamos ver que ela é um chamado, é algo que nasce dentro de nós, a gente vai ver que cada um de nós, ele nasce com uma vocação. E o talento é a habilidade para cumprir a nossa vocação. E nós podemos dizer que o talento, na sua essência, é a habilidade com que se realiza algo. Ele pode ser aprimorado, descoberto ou até ficar soterrado por medo dos julgamentos alheios que tanto ouvimos ao longo da nossa vida. Então, muitas pessoas, eu vejo que no decorrer, né, aí desse tempo que eu já trabalho na área da beleza, com o salão, quantas e quantas pessoas, né, a gente conversa, a gente está sempre junto e nós vemos às vezes tantas pessoas querendo mudar a cor do cabelo, querendo realizar algo na vida, querendo começar uma profissão, realizar um sonho, mas muitas vezes não fazem por medo, né, dos julgamentos alheios. Então, às vezes, os talentos ficam soterrados por medo do que as pessoas vão pensar, né? E quantas pessoas têm passado por isso, quantas pessoas têm ficado deprimidas por causa do julgamento dos outros. Então, esse é um dos objetivos, né, desse canal aqui,
Você reconhecer que você tem uma vocação, você tem um talento, você nasceu com algo especial. E você precisa aprimorar isso, você precisa descobrir de que você gosta, o que você quer fazer da sua vida, para que você não desista, né, de você, dos seus sonhos, independentemente do que os outros vão pensar ou vão dizer a seu respeito. Você precisa viver a sua vida, você precisa olhar para todas as obras de Deus, você precisa reconhecer Jesus. E quando nós reconhecemos isso na nossa vida, é muito interessante, porque quando nós temos Jesus ao nosso lado e dentro de nós, todas as áreas da nossa vida são abençoadas, são bem-sucedidas. Então é muito bom quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós reconhecemos o nosso talento, quando nós reconhecemos qual é a nossa vocação, para assim nós estarmos, né, iniciando tudo aquilo, todo aquele propósito, né, que a gente nasceu para realizar aqui nessa terra. Então, a vocação para Deus. Qual será a nossa vocação para Deus? O primeiro ponto é que ela não vai acontecer de uma maneira isolada, mas sim dentro de um processo de desenvolvimento. Ou seja, por exemplo, não adianta você querer ser pregador da palavra de Deus e você não ler a palavra. Não adianta você querer, né, estar lá na frente cantando com o microfone na mão, se você não ensaia em casa, se você não faz, né, para aprimorar esse talento do canto. Então, ou seja, não vai acontecer de uma maneira isolada. Deus não vai te dar algo que você não esteja em desenvolvimento nessa área. Então, o primeiro ponto é esse, né? Não querer, né, algo que você não esteja buscando, né? Então, é necessário saber sobre isso. Pode ser na área da saúde, da educação ou na área religiosa. É o nosso segundo ponto. Diversas possibilidades que nos permitam evoluir e dar continuidade às obras de Deus. Independente do tipo de vocação, ela vai acontecer quando você disser sim para Deus. Tá vendo? Então é algo muito lindo que eu decidi fazer, que eu decidi procurar aqui para falar para vocês, que a nossa vocação é algo que nasce. Quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, e eu sempre gosto de falar sobre isso, que eu queria ler lá em Êxodo sobre as 10 pragas que Deus tinha mandado no Egito. Mas eu queria saber depois por que Deus estava fazendo isso, quem era aquele povo que Deus estava tentando tirar daquela terra. Aí eu voltei para Gênesis. Eu comecei a ler desde a criação. E fui lendo e fui entendendo os propósitos, os projetos do Senhor. Posso dizer que eu já li a Bíblia toda, já tive o prazer de ler a Bíblia completa. Agora estou novamente neste propósito, lendo, né, alguns capítulos novamente, no mesmo percurso que eu já fiz da outra vez. Desculpa. Mas aí, quando nós vamos fazendo isso, quando nós vamos aprimorando esta vocação, este chamado de Deus na nossa vida, nós vamos ver que a gente se descobre dentro disso. Eu mesma sou apaixonada pela leitura e não imagino, né, a minha vida sem a palavra de Deus. Eu gosto de ler, eu gosto de praticar as coisas que ali são ensinadas. Então, meus queridos, a gente precisa estar em desenvolvimento, precisa buscar aquilo que nós queremos. E para a gente entender o propósito, o amor de Deus na nossa vida, nós precisamos, né, todos os dias buscar, precisamos nos dedicar nisso. E aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 1, os versos 8, 9 e 10. Eu vou estar lendo para vocês, olha. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus,
que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, meus queridos, aqui nós vamos entender que não é por meio das nossas obras, mas é pela obra de Jesus na nossa vida. Ele tem uma vocação para cada um de nós. E nós podemos, tomar posse dessa promessa, nós podemos tomar posse de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas através da palavra de Deus. Então, a minha oração nesse dia é que você consiga reconhecer quem você é que você consiga estabelecer para a sua vida aquilo que você quer viver, independente do que os outros pensem ou digam ao seu respeito. Você precisa ter Jesus na sua vida e você precisa lutar, para viver a palavra de Deus. Em qualquer área, assim como nós lemos, nós podemos ter a nossa vocação. Se for na área da saúde, ali você vai estar dando continuidade à vontade de Deus aqui nessa terra. Se for na área da educação, você vai estar dando continuidade à vontade de Deus aqui nessa terra. Se for na área da beleza, você vai estar dando continuidade às obras de Deus aqui nessa terra. E se for também na área da educação, na área religiosa, você vai estar dando continuidade às obras de Deus aqui nessa terra. O Senhor, Ele tem controle sobre tudo, sobre todos, E assim você vai estar fazendo de acordo com a vontade de Deus quando você descobre para aquilo que você foi chamado. Então fique com essa palavra nessa tarde e que você seja abençoado em nome de Jesus.